consciente nos sabe muito mais do que a nossa parca consciência da vida cotidiana. Então, o inconsciente seria o conhecimento supremo de absolutamente tudo, de todo o universo. Eu, Jung, além desse grande inconsciente, que a própria psicanálise coloca, ele vai falar do inconsciente coletivo, que são as memórias de todos os seres que nos antecederam, e não só seres humanos. É a memória de tudo que aconteceu no universo, é a memória de tudo que acontece no, nos planetas e tudo. Então, se eu conseguir conscientemente, fazer uma conexão com tudo isso, nós vamos chamar esse processo de unidade, homem e universo. Só que aí nós entramos no reino. Eu saí da caverna de Platão, né? Isso, eu saí, perfeita a metáfora, Carla, eu saí da caverna de Platão e gradualmente me acostumando com a luz, ou seja, do discernimento. Então, a caverna nada mais é do que realmente parecido com os homens da caverna, por instinto, pura reatividade. Então, ao sair da caverna, eu começo a ter uma janela perceptiva mais ampla. E quanto mais ampla for essa janela perceptiva, aí diminui o julgamento, a avaliação, a qualificação, porque a gente vai entender que todas as coisas, todas as formas religiosas, tudo que existe no mundo está a serviço de instruir os mais diferentes graus evolutivos. E está tudo certo. Entende? Então, não existe a religião perfeita, não existe o caminho perfeito, existem possibilidades de caminho que, por afinidade de alma, a gente vai eleger. Então, tem pessoas que vão andar muito bem, sei lá, pelo cristianismo, outras pessoas vão andar muito bem pelo budismo, outras pessoas vão andar muito bem por qualquer outra filosofia, porque ali encontra algum grau de coerência e algum grau de instrução. Compreende a ideia? Então, tudo está a serviço de uma evolução ampla do planeta. Talvez a palavra evolução seja mais apropriada. Eu gosto mais da palavra aprimoramento. Então, É, as adversidades, as formas religiosas, as formas filosóficas, elas estão como uma espécie de instrução às mais diferentes condições de consciência dos seres que transitam pela Terra. então, tudo que temos aqui ao nosso dispor é para a Está a nossa serviço do evolução, aprimoramento. para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso desenvolvimento. Mas para isso as pessoas têm que ter coragem, têm que ter Coragem, autorresponsabilidade, têm que perfeito. assumir os seus compromissos, os seus desafios, carregar a sua cruz, têm que enfrentar os desafios, né? E crescer com eles, E sem desenvolvendo virtudes no caminho, né, Cris? isso, e sem desistir de uma decisão tomada num estado de consciência. Porque às vezes a gente tem, nas adversidades, às vezes a gente tem um segundo de lucidez que a gente enxerga claramente, mas é um segundo, depois a gente volta para um estado de consciência bastante elementar. E daí a gente já não tem mais coragem de seguir, a gente já não tem mais coragem de agir. Então nós temos que agarrar com tanta força um insight nascido de um estado de consciência para poder dar o próximo passo. Porque esses estados, eles são lampejos, eles são muito pequenininhos. Aí quando a gente perde essa consciência diferenciada e volta a ser aprisionado nos nossos medos, nas nossas crenças, a gente já não tem mais coragem de dar o próximo passo. A gente quer desistir. Diga lá. Como não desistir? E eu queria que você falasse como o nosso tema é a autoconfiança, e a Sim, gente está vendo as pessoas muito sofridas, faltando confiança a elas de seguirem adiante, de querer continuar, de querer, de querer pagar o preço pelas suas conquistas, né? Daí o exemplo do jovem que eu conversei, que falou que queria ganhar dinheiro fácil. O que uhum. fazer para essa? O que fazer? Cris, o que você poderia dizer para essas pessoas, esses jovens? Quiçá esse jovem estaria ouvindo agora e que está precisando de mais autoconfiança. Como a palavra diz, a autoconfiança ela vem de dentro. Eu só consigo realmente ter confiança em mim mesmo se eu conseguir perceber a minha própria existência.
Um jovem que tem uma fala dessa natureza, infelizmente, ele está meio que contaminado por uma série de coisas que têm acontecido no mundo inteiro. Então, esse lance de eu quero ter uma vida fácil, eu quero ganhar dinheiro fácil, sem dar o seu próprio esforço, isso não vai acontecer. Então, o que eu poderia dizer, sobretudo dos adolescentes? Tem vários fatores que têm dito para que eles tenham, né, dito no sentido de realizado, para que eles tenham essa concepção de que tudo é muito fácil, quando na verdade não é. Então, a maior parte dos adolescentes são imitados, e aí que está o grande problema, a grande crise de autopercepção, de autoconfiança, primeiro de tudo, advém do desconhecimento em relação às próprias potencialidades. E por que as nossas potencialidades continuam dormindo e raramente acordam? Porque como o mundo está trabalhando na condição do imitatus, ou seja, nós imitamos determinados padrões com o qual nos identificamos pelo grau de discernimento psicológico, e como o mundo hoje busca extrema facilidade, todos vão querer viver isso, porque esforço significa trabalho. Por isso que a gente chama trabalho psicológico. Então, esforço demanda trabalho. E o mundo está nos dizendo, o grande canto do mundo, a grande sereia do mundo é: faça o menor esforço possível para ter o máximo que a vida pode oferecer. Então, isso ficou quando feito um canto de sereia nos ouvidos de todo mundo. E para a gente mesmo que trabalhamos, não, né, não cair numa coisa dessa, a gente tem que ter sempre firme. Trabalhe e confia, trabalhe e confia, trabalhe e confia. Aonde não tem trabalho, não tem prosperidade nem material e nem psicológica, se a gente quiser também chamar de espiritualidade. Então, hoje o mundo está tão dificultado, buscando facilidades, que já se tornou o quê? Um arquétipo. O arquétipo da facilidade encarnou no plano terrestre. E as pessoas estão se identificando com isso. Tanto que dentro da alquimia tem uma máxima que é o amo de paixão, que significa assim: há que se cozer todos os dias sem nunca se cansar disso. E eu acrescento a fala do alquimista: mesmo cansado, continue trabalhando. Porque se a gente realmente não andar, se a gente realmente não fizer os esforços diários, nada se sustenta.